Sejam todos muito bem-vindos à nossa Masterclass especial, né? Uma Masterclass de abertura aí desse conteúdo maravilhoso aí que vai ser o RTP. E hoje a gente tem a presença dos grandes criadores do método, né? Enfim, e agora com essa parceria com a Move Education, a gente fica muito feliz e muito contente de ter tanto o Matheus quanto o Guilherme juntos dentro do nosso time, que eu tenho certeza que vai ser um produto maravilhoso, né? Então, esse curso do RTP, na verdade, a gente já tem quase um ano já negociando com os meninos para que eles possam criar um conteúdo especial para dentro da Move Education, nos nossos parâmetros aqui, na nossa qualidade. E os meninos aí estão trabalhando já há bastante tempo dentro desse contexto e conteúdo. E aos poucos a gente está trazendo parceiros e também grandes marcas para dentro do projeto. E eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante, tá? Então, rapidamente, para vocês entenderem, é uma masterclass introdutória, aberta, gratuita para todos vocês, mesmo aquelas pessoas que não vão participar da certificação que vai ter daqui a um mês, lá em São Paulo, tá? É um conteúdo muito atual, é um conteúdo que é bem discutido, principalmente recentemente, tanto para quem é fisioterapeuta, mas para quem também é da área de performance, para quem é gestor, quem é médico, enfim, todo mundo fala um pouco sobre como utilizar os protocolos e toda essa dinâmica de quando o atleta se machuca ou o cliente se machuca e até o que fazer durante todo o processo até ele voltar às atividades plenas deles, ou ao jogo, ou à performance, tá? Então, é um conteúdo que vocês vão ver que tem muitos processos e tem muitas das coisas que são muito do dia a dia de todos vocês, tá? Então é uma coisa que vocês vão poder realmente consumir isso aí, seja você professor de educação física, seja você fisioterapeuta, seja você avaliador físico, seja você médico ou até mesmo um gestor de saúde e performance, tá? Então eu queria, lógico, já apresentar para vocês os dois grandes mentores do projeto, tá? Então, queria aí convidar o Matheus Petrucci ou Petrucci, Matheus? Na verdade, todo mundo fala Petrucci, Thiago, mas o certo seria Petrucci. Mas é Petrucci, é mais fácil de falar. Maravilha. Então, Matheus, seja muito bem-vindo, estamos muito felizes, né? A gente falou isso na live do Instagram que a gente fez uma semana atrás. Eu estou muito feliz, muito contente, né? A gente teve aí, os últimos 3 anos, muita aproximação e esse conteúdo que você já nos brinda aí nos eventos da Move Education, Futebol 360 por 2 vezes, esteve aí também no último Summit Internacional de Performance. Então, junto com o Guilherme, lógico. E aí eu queria que vocês se apresentassem para o pessoal que ainda não conhece vocês, tá? Seja muito bem-vindo. A gente está muito honrado de ter a presença tanto do Matheus quanto do Guilherme dentro do time da Move Education, que são profissionais de altíssimo nível, de altíssima qualidade, padrão internacional, tá? E espero que vocês aproveitem bastante aí todo o conteúdo. Matheus, fica à vontade, se Perfeito. apresenta. Tiago, sem mais delongas, assim, em primeiro lugar, boa noite. Queria agradecer a presença dos alunos que disponibilizaram esse tempo para a gente poder trocar uma ideia. Em especial, agradecer a Move Education, que é uma escola que eu já acompanho desde 2014, no primeiro evento que eu fui, né? Então, desde lá, a gente vem acompanhando o trabalho e a gente está muito feliz com esse convite de agora fazer parte do time, né? O Guilherme vai se apresentar na sequência. E para nós é uma honra poder fazer parte aí desse time da Move. Então, para quem não me conhece, eu sou fisioterapeuta esportivo, né? Trabalho aqui em Porto Alegre e o meu dia a dia é dentro da reabilitação ali, principalmente de membros inferiores, trabalhando com o público em geral e também principalmente com atletas mais da modalidade de futebol, né? Acompanhando, gerenciando a performance de alguns atletas nessa modalidade. E o que a gente vai entregar na Masterclass, o que a gente vai procurar entregar também, principalmente no curso depois, nos dias 21 e 22 de junho, agora em São Paulo,
é um pouco daquilo que a gente faz no dia a dia. É como a gente entende o processo de avaliação, é como a gente entende o processo de transição e, principalmente junto com o Guilherme, é como a gente casa as informações aí da fisioterapia, da reabilitação, para potencializar o return to play dos nossos pacientes, dos nossos atletas. É claro que dentro disso, o conteúdo ele é muito vasto, né? Mas eu costumo dizer que o retorno ao esporte ele acontece no momento que um atleta se lesionou e a gente vai entregar o conceito daquilo que a gente pensa, as principais ferramentas que a gente utiliza, os erros e os acertos que a gente já teve, que a gente também já errou ao longo da caminhada, e a gente quer compartilhar isso com os alunos. Hoje a gente vai dar uma pequena amostra, obviamente que o nosso tempo é curto hoje, né? A gente não tem muitas horas para falar, a ideia é a gente ser objetivo no dia de hoje, mas é um conteúdo que a gente vai poder explorar ainda mais ao longo agora de próximas aulas como essa, e principalmente no curso presencial. Então, muito obrigado. Vou passar a palavra para o Guilherme se apresentar também, e depois eu retorno para a gente começar a apresentação aqui. Boa noite, boa noite. Me ouvindo bem? Tudo certo com o meu áudio? Sim, Gui. Show, show de bola. Então, boa noite, galera. Prazer enorme estar na presença de todos, né? Faço das minhas palavras também de agradecimento a palavras do Matheus, né? Thiago, obrigado pelo convite mais uma vez, né? De estar podendo ter a oportunidade de fazer parte desse projeto, uma satisfação enorme estar podendo caminhar junto, né? Com a Move, entendendo que é uma das grandes referências na educação do treinador, né? Do educador físico, do fisioterapeuta no Brasil, né, sempre buscando entregar mais e melhor para que a gente possa lá na ponta otimizar a nossa intervenção na prática, certo? Então, agradecer também a presença de todo mundo aí que está, né, disponibilizando o seu tempo para estar com a gente aí aprendendo, né? A gente está vendo aqui algumas pessoas aqui que já são conhecidas, né? Abraço para a Cis aí, mandou um oi no chat, a Ana Purcô, então, algumas pessoas já caminham com a gente há um tempo. Vai ser mais uma vez uma grande honra a gente estar podendo bater esse papo sobre treinamento, RTP, avaliação e intervenção, né? E a gente espera que possa ser uma baita entrega e também, né, que isso possa ser apenas o início, né, de uma caminhada juntos lá para o curso que vai acontecer presencialmente em São Paulo. Beleza, galera? Vamos para cima, tá? Uma boa aula a todos e tamo junto. Muito bem. Thiago, posso dar o start aqui? Compartilha novamente a tela, Matheus, por favor. Tá, então deixa eu interromper, porque para mim ela estava aparecendo aqui, mas vamos lá, deixa eu liberar o compartilhamento. Um segundo. Me diz se ela está aparecendo para vocês aí. Sim, Para mim já Tá, tá. deixa eu só fazer um teste aqui. Foi? Tá rodando? Tá rodando. sim. Qualquer coisa, me avisa, então vou dar início aqui à aula. Pode ser? Só uma informação para o pessoal, tá? Vocês têm aí, na verdade, a possibilidade de mandar mensagem aí pelo chat. E também, ao final da aula, lógico, a gente vai abrir para perguntas e respostas, tá? E é uma coisa que exatamente é bem dinâmica. Em alguns momentos, lógico, o Matheus também ele vai provocar vocês. O Matheus e o Guilherme aí vai poder provocar vocês, perguntando, questionando. E isso, lógico, a gente vai fazer as intervenções aí da melhor forma possível. É só levantar a mão no chat e fazer as perguntas. Mas a gente quer que vocês participem bastante da aula, tá? E consumam bem esse conteúdo que vai ser maravilhoso. Matheus, fica à vontade. Então tá, perfeito. Vou te dar o start aqui, Thiago. Qualquer coisa tu pode acionar por aí, tá? A partir de agora eu Beleza. não vou mais visualizá-los. Muito bem, pessoal. Então, o intuito da aula de hoje é a gente falar uma parte, né, sobre a importância desse retorno ao esporte, avaliação e intervenção, que vai ser o tema do nosso curso. Então, sem mais delongas, né, o Guilherme já se apresentou, eu também já me apresentei, então a gente vai pular essa etapa inicial aqui, tá? Mas o que a gente ia começar a falar assim na noite de hoje? É claro que a gente elegeu alguns pontos principais para poder fazer uma entrega prática para vocês, né? Teórico-prática. A gente quer primeiro trazer uma reflexão quando a gente fala de avaliação e intervenção. Essa frase aqui é uma frase clássica do Jander, que o tempo gasto em avaliação é o tempo que a gente economiza em tratamento. Então, serve mais como reflexão inicial, dizendo que qualquer processo de RTP, qualquer processo de reabilitação, fase de transição, retorno à alta performance, ele sempre vai partir daquilo que a gente consegue avaliar, daquilo que a gente consegue mensurar. E a avaliação, na verdade, ela é o ponto principal, ela é o ponto inicial de qualquer tipo de trabalho, mas mais importante do que avaliar é a gente saber o que a gente faz com os dados dessa avaliação.
é saber como que a gente constrói realmente um caminho efetivo para o nosso processo de retorno ao esporte, porque muitas vezes nós podemos ser excelentes avaliadores com a mais alta tecnologia ou até mesmo com um celular, a gente vai falar muito sobre isso, mas muitas vezes aonde a gente se perde um pouco ao longo do caminho é como montar um processo estruturado com base nas mais variadas informações que eu tenho. Então, é isso que a gente vai construir, né, principalmente ao longo do curso, é mostrar o processo de avaliação num primeiro momento, mas a partir daí como que a gente consolida tudo isso quando a gente está lidando com uma lesão e quando a gente tem que trabalhar com um paciente ou com um atleta que ele precisa retornar à alta performance no esporte, seja ele a nível profissional ou recreacional. Então, esse a gente considera sempre um passo muito importante e é isso que a gente vai procurar sempre caminhar com os nossos alunos, mostrando como que a gente junta todos os dados e coloca isso em prática. Porque muitas vezes, o que acontece? A gente vai ter, frente ao processo de return to play, a gente vai ter sempre um diagnóstico anatomopatológico, né? O paciente ele sofreu uma lesão muscular de posterior de coxa, ele teve uma lesão ligamentar de cruzado anterior, ele tem uma tendinopatia patelar, e isso é um diagnóstico médico, é um diagnóstico que chega para a gente pronto. Só que o que a gente vai trabalhar, seja profissional de educação física ou fisioterapeuta, a gente vai trabalhar em cima da função, a gente vai criar um diagnóstico cinético funcional. É claro que o diagnóstico anatomopatológico ele serve como diretriz para a gente entender o que está acontecendo a nível fisiológico naquela patologia, para nos trazer uma perspectiva de tempo do que a gente vai ter para trabalhar com o paciente ou com o atleta, mas o nosso trabalho é quantificar, é trazer métricas em cima de função, sejam elas de amplitude de movimento, sejam elas de flexibilidade, sejam elas de força reativa. A gente tem que estar pronto para fazer o nosso diagnóstico cinético funcional e, a partir daí, montar a estrada, né, montar o caminho que tem que ser percorrido para a gente criar realmente um return to play de forma efetiva e principalmente que conecte começo, meio e fim. Isso é muito importante. Então, isso cabe a nós, profissionais do movimento, frente ao diagnóstico anatomopatológico. A partir do momento que eu recebo um paciente com uma lesão, seja ela, por exemplo, uma lesão ligamentar, eu preciso saber quais são os testes que eu vou ter que fazer com aquele paciente, quais os testes que fazem parte dos critérios de alta daquela lesão que eu estou tratando. E quando eu entendo quais são os testes que eu vou precisar fazer, quais os testes que ele precisa passar lá no final, na hora de retornar ao esporte, eu faço uma leitura de trás para frente e eu começo a trilhar o caminho para ele bater as métricas que ele tem que bater ao final do meu tratamento, porque isso vai ser a premissa principal para ele realmente retornar ao esporte. Eu sei que isso é um pouco conceitual, mas a gente observa ao longo dessa caminhada de cursos, muitas vezes, que é onde a maioria das pessoas acaba errando ao longo do processo. E a gente não pode se dar o luxo de errar quando a gente está tratando, né, um paciente ou um atleta profissional, por exemplo. O que a gente tem que entender? Então, a nossa ideia, de uma forma conceitual, e depois o Guilherme vai explorar um pouco mais a parte prática, é a gente entender o que é o RTP, por que a gente constrói o Return to Play e como que a gente constrói isso de forma eficiente, né? A gente já tem alguns dados da literatura, né? E aqui eu trago um dado a respeito de lesões musculares, que é algo que a gente trabalha muito aqui quando trabalha com esporte, em especial a questão relacionada ao futebol, por exemplo, tá? Que existem alguns critérios principais, algumas questões principais que a gente tem que abordar. Aqui eu estou usando o exemplo a lesão muscular de posterior de coxa, mas praticamente serve para todas as lesões. É entender como que é definido o return to play, quais são os critérios médicos fundamentais para tomar essa decisão de retorno ao esporte e quem é que toma a decisão dizendo assim, ó, tá pronto, o atleta agora ele tá pronto e a gente vai colocar ele de volta ao jogo. O que a gente já tem, né? Então o RTP, quando a gente fala de forma um pouco mais conceitual, é esse momento, né, que o jogador recebe autorização médica. Quando a gente fala médica, é a autorização de todas as equipes, né? Fisioterapeuta, preparador físico, a comissão médica, nutricionista dizer, ó, tá pronto para retornar ao jogo. Ele já vai estar pronto para uma disponibilidade total para ser relacionado para jogos e para treinamentos de alta intensidade. Esse é o momento definido, esse é o marco do return to play. O que a gente tem que entender? Que o nosso objetivo sempre é preparar o atleta para o retorno mais rápido possível, porém com a maior segurança possível. Para quem está aqui na aula hoje e daqui a pouco trabalha, seja com atleta profissional ou recreacional, sabe que a gente tem uma pressão muito grande para retornar esse atleta de volta ao jogo. E a primeira pergunta que a gente tem quando a gente está trabalhando com alguém que teve lesão é: bah, em que momento que eu vou voltar? Quando que eu vou estar apto a retornar?
A minha resposta costuma ser sempre a mesma. Ó, tu vai estar apto no menor tempo possível, mas com a maior segurança possível. E como é que eu construo essa segurança? De novo, com base em avaliações criteriosas e com base num caminho que tem que ser altamente conduzido, sem erros e principalmente sem atalhos. A gente tem que percorrer aquilo que tem que percorrer e pronto, tá? Não dá para ficar mascarando ou querendo tapar o sol com a peneira. Então eu preciso entender que quando a gente fala de return to play, o retorno à performance, né, retorno ao jogo, eu vou ter fases, né? Ao longo do processo de reabilitação, eu vou ter um retorno à participação, onde a gente começa a fazer uma exposição gradual do atleta ou do paciente àquele esporte que ele está acostumado, está habituado a desenvolver. A partir daí, a gente tem um retorno ao esporte, onde ele é mais inserido ainda no meio, mas é só no final, é lá na ponta que esse cara vai estar apto realmente a retornar à performance. E, de novo, vou ser um pouco repetitivo aqui, mas acho que vale a pena. A gente constrói esse caminho passo a passo. Se eu pulo da etapa 1, de retorno à participação, para retorno à performance, sem utilizar o meio do caminho, que eu vejo que muitas vezes é o que fica faltando, a gente acaba se perdendo e a chance de recidiva de lesão, seja ela ligamentar, muscular, tendínea, acaba se tornando cada vez mais alta porque eu pulei uma etapa. Então, de novo, ao longo do processo, o que a gente precisa ensinar, né, para o profissional de educação física e da fisioterapia? Que ele tenha a segurança de bater etapa por etapa, de forma sólida, de forma bem consistente, para realmente construir um retorno à performance, um retorno ao jogo de forma eficiente. Então, para trazer uma ilustração para vocês aqui, né, e agora falando um pouquinho de lesão ligamentar, só para a gente poder ilustrar um pouco a aula de hoje, a gente tem esse guideline aqui não, desculpa, da Aspetar, tá, de 2023, que eu acho ele muito ilustrativo porque ele traz um caminho, por exemplo, quando a gente tem aí as lesões ligamentares de ligamento cruzado anterior, né? Para quem acompanha um pouco mais o futebol brasileiro, por exemplo, a gente sabe que tem alguns colegas aqui na aula que trabalham com seus jogadores aí, que fazem um trabalho com jogadores profissionais. Quando a gente tem uma lesão, né, ligamentar de cruzado, a gente tem aí todo um caminho a ser percorrido, que a gente vai passar desde o processo pré-operatório, as primeiras semanas ali de tratamento, 3 meses, 5, 6 meses, até chegar lá uma alta em torno de 9 meses. Mas vocês observam aí ao longo dessa caminhada que existem critérios que têm que ser alcançados. Critérios, desde critérios iniciais, onde eu vou ter que ganhar amplitude de movimento, então eu tenho que saber mensurar flexão, extensão de joelho, eu vou ter outras mobilidades que eu vou precisar avaliar ao longo desse processo. Depois eu começo ali para liberar o meu atleta para a corrida, ele tem que ter força adequada de quadríceps, ou seja, então eu tenho que ter um instrumento para mensurar a força de quadríceps, para comparar o índice de simetria muscular de uma perna com a outra, e com 3 meses para liberar para a corrida em linha reta, o cara tem que bater pelo menos 70% de força da perna operada com a perna contralateral. Um CMJ, né, um teste de salto, ele tem que estar fazendo ali pelo menos com 70% de simetria entre a perna operada e a perna não operada. Então eu costumo dizer, aqui está um marco que eu tenho que bater com 3 meses de pós-operatório de cruzado. E quando é que eu consigo, perdão, de que forma que eu consigo alcançar essa métrica com 3 meses, garantir que o meu paciente tenha a força adequada e consiga fazer um CMJ com 70% de simetria? É construindo desde lá do pré-operatório. É isso. Isso tem que ser simples. Eu costumo dizer, é simples e complexo ao mesmo tempo. Porque se eu não trabalhar a força adequada, se eu não conseguir trabalhar essas questões relacionadas ao salto, e o Guilherme vai falar muito sobre isso, então, daqui a pouco, como que a gente faz umas questões mais relacionadas à força reativa, se a gente não construir, eu não bato esse critério em 3 meses. Daí, se eu não bato esse critério em 3 meses, isso vai me atrasar no quarto e no quinto mês, e principalmente lá depois, quando eu for finalizar o meu processo de reabilitação com o meu paciente. Então, eu tenho que saber construir, e ao longo desse return to play, ele não é só o final da caminhada, ele é o início, o meio e o fim, tudo junto. Então, passo a passo, eu tenho que buscar esses critérios. Ficou mudo para vocês ou só para mim aqui? Ficou para mim também. Eu acho que Tá me, deu uma Depois dos critérios, mutou, Matheus. Vamos ver. tá me ouvindo agora agora? sim. Agora sim. Isso. Perdão. Em que parte que vocês não ouviram? Desculpa. Critérios. Parou daí.
já tem acesso já. Ele falou que. Bom, vamos lá. Eu falei dos critérios, ao longo das 6 semanas, 3 meses, 4 a 5 meses. Vou trazer um resumo de rápido isso aqui, né? Se interromper o áudio, me manda aí, tá? Então, assim, o que eu quis colocar para vocês é que ao longo da caminhada, por exemplo, aqui da reabilitação do ligamento cruzado anterior, tá? A gente vai ter critérios a serem alcançados. Esses critérios, eles são trabalhados desde o período pré-operatório, para que a gente possa, ao final da caminhada, ao final lá, quando o paciente vai fazer o retorno ao treinamento, o retorno ao esporte, ele bata todos os critérios que tenham que ser alcançados: flexão, extensão, força reativa, né? Que ele consiga fazer corridas em alta intensidade. Então, a gente tem que fazer uma exposição gradual com esse paciente, e a gente tem que planejar isso desde sempre, porque se eu perco esse planejamento, se por um acaso eu fico falhando, eu esqueci de avaliar e principalmente eu esqueci de construir essa caminhada, ela vai ser interrompida ao longo do caminho. Pode ser que eu tenha um atleta que tenha maior propensão, por exemplo, a lesões, a recidivas de lesões, porque o trabalho não foi bem conduzido. Só vou trazer um dado aqui a nível de curiosidade, né? Por exemplo, a gente tem lá que os atletas que fizeram, tá, reconstrução de ligamento cruzado anterior e que utilizaram tendão dos flexores, se esse atleta, ao final do processo de reabilitação, ele não consegue bater essa simetria de força muscular, isso pode aumentar em até 8 vezes a chance desse paciente ter recidiva novamente, seja de lesão muscular de posterior de coxa ou até mesmo da lesão ligamentar novamente. Então, o que acontece? Quando que a gente não consegue cumprir esses, não consegue construir um return to play de forma eficiente, fazendo as avaliações necessárias e principalmente as intervenções necessárias. Agora ficou tudo ok, tudo certo? Vou avançar, qualquer coisa me sinalizem por aí, tá? Tudo ok, pode seguir. Beleza, então tá. Quando a gente fala ainda do return to play, só trago um outro ponto aqui falando da parte das lesões musculares, que faz a mesma lógica, né? Quando a gente fala de lesão muscular aqui, eu só coloquei para vocês, né? Porque a aula hoje não é objetivo a gente se estender no processo de lesões, a gente vai falar mais sobre isso no curso, tá? Mas aqui, esses aqui são os critérios que eu preciso bater ao final do processo de uma reabilitação, ao final do processo de transição e retorno à performance para lesões musculares. Ou seja, é importante que o atleta ele consiga exceder os níveis de força, os níveis de força propulsiva, força reativa, como queiram chamar, por exemplo, tá? Que ele tinha previamente à lesão. Ou seja, o nosso objetivo é sempre deixar o atleta mais forte após uma lesão do que ele era antes. A gente costuma dizer, vou fazer do limão uma limonada. Já que ele lesionou, cara, e a gente vai ter um tempo para trabalhar com ele ali, com uma exposição um pouco mais controlada, fazendo aquela progressão do controle ao caos, vamos extrair tudo que a gente pode extrair através de um processo de avaliação e vamos conduzir esse atleta de forma efetiva para que ele fique mais forte do que ele era antes. Então, a gente vai ter exposição à corrida de alta velocidade, resolução de dor, a gente vai ter que construir essa simetria muscular, simetria de amplitude de movimento. Aqui eu estou lembrando que eu estou falando de lesões musculares de posterior de coxa. A gente vai ter que ter um bom desempenho em testes de campo, em testes funcionais e também em prontidão psicológica. É claro que eu sei que muitos de vocês já trabalham com esses critérios, já fazem esses testes, né? Mas quando a gente está no dia a dia, a gente percebe que tem muitos alunos que têm dúvidas ainda sobre isso. Todos esses testes de campo, de velocidade, de força, a gente vai explorar ao longo dos 2 dias lá no curso, mas a gente já quer trazer a importância dessa informação e principalmente dessa reflexão, dizer, putz, cara, eu ainda não faço esse tipo de teste. Cara, tem que fazer. Não existe outra. É a mesma coisa assim. É a mesma coisa. Não fazer testes, não avaliar e não prescrever de forma correta é a mesma coisa que a gente querer fazer um plano de tratamento para um paciente e arrisco dizer também para os colegas de educação física, fazer uma prescrição de treinamento às cegas, onde tu não controla a carga, onde tu prescreve de qualquer forma, onde tu não tem ferramentas de monitoramento, a chance de errar é muito alta, né? E se o erro acontece, alguém vai acabar sendo cobrado por esse erro. Então, a gente tem que ter hoje ferramentas e critérios bem esclarecidos para poder avançar, tá? Então, eu trouxe essa reflexão dessas duas lesões ligamentares e musculares para a gente trazer uma reflexão a respeito de avaliações e de que a gente realmente tem que construir um return to play bem efetivo, tá? E é claro, por exemplo, a gente tem aqui esse comentário clínico, eu gosto muito dele, é o controle ao caos, eu acredito que muitos já viram, esse aqui é a parte 2, onde ele fala um pouco mais dessa progressão, né, que a gente tem que ter dentro do processo de reabilitação no campo, ou seja, que é essa fase de reabilitação
que vai estar sendo conduzida pelo fisioterapeuta em parceria com o preparador físico, o educador físico, num trabalho mais de campo, ou seja, de quadra, que também isso pode se aplicar para esportes não só de campo, para esportes de quadra, onde a gente vai ter uma série de fatores que precisam ser trabalhados. E para vocês terem uma ideia, eles trazem uma reflexão sobre várias lesões, né? É claro que aqui a gente não vai entrar em todas elas, mas assim, lesões de quadril, lesões de quadríceps, lesões de joelho, de panturrilha, de tornozelo. E se vocês ficarem atentos a esse quadro, lembrando que vocês vão ter acesso a esse PDF depois, vocês podem observar que, independente das lesões ali, sejam lesões de quadril, sejam lesões musculares de quadríceps, a gente vai ter fatores de progressão, de trabalhar em alta velocidade, de fazer mudança de direção, de fazer aceleração, desaceleração. E a gente sabe, então, o que eu preciso para fazer uma boa mudança de direção? Bom, eu preciso de um stiffness de tornozelo, eu preciso de uma força excêntrica de quadríceps. Para mim correr em alta velocidade, eu preciso de força excêntrica ali de musculatura de posterior de coxa. Isso tem que estar sendo avaliado e reavaliado o tempo todo. E, de novo, não é só avaliar e reavaliar, mas é mensurar. Como o Guilherme diz assim, Matheus, o mais difícil às vezes não é avaliar, mas é quando a gente começa a trabalhar inúmeras valências ao mesmo tempo. Como é que eu trabalho a força na academia junto com a força que eu tenho que impor no campo? Como é que eu faço o trabalho de mobilidade? Como é que eu vou colocar o trabalho de força excêntrica junto com o trabalho de velocidade? É quando começa a fazer essa sopa de letrinhas que às vezes isso nos traz algumas dúvidas maiores e a gente não pode ter mais dúvidas não no ano de 2025. Então, independente da lesão que vocês estão vendo aqui, tá? Todas elas vão precisar de ações de alta intensidade. A gente vai construir a força, vai construir essa força rápida, porque isso vai fazer parte dos critérios de alta. Então, esse quadro aqui eu acho ele super interessante porque ele traz muitas informações para vocês que já trabalham no esporte e traz uma reflexão para dizer, putz, eu tenho dúvida de como fazer isso. Cara, vamos trabalhar mais, vamos estudar mais e a gente vai junto aí ao longo dessa caminhada, tá bom? E é claro, né? Estou finalizando a minha parte aqui, eu quero passar a palavra para o Guilherme, que ele vai explorar um pouco mais, aí a gente definiu mais ou menos meia hora para cada um, né, até para vocês poderem abrir para perguntas depois. Dentro desse processo de avaliação, a gente vai ter, né, a gente faz avaliações que são mais simples, sim, são avaliações onde muitas vezes se eu tiver um celular, né, com alguns aplicativos baixados eu consigo fazer, então, assim, mesmo nas avaliações de RTP, a gente começa com avaliações que eu costumo dizer assim, que são mais simples, até mesmo que exigem menos tecnologia, mas que fazem parte, né? Muitas vezes a gente vai avaliar lá avaliações de mobilidade de quadril, de tornozelo, que, por exemplo, são coisas onde se eu tiver um celular, eu vou fazer esse teste, é muito simples, eu tenho critérios bem definidos do que é uma amplitude dentro da normalidade, se eu tenho uma amplitude aumentada ou diminuída, o que eu vou fazer, né? Ah, eu tenho uma amplitude aumentada de quadril, o que eu faço? Bom, vamos criar um stiffness ali daquele quadril para ele ser um pouco mais rígido. Não, eu tenho pouca mobilidade de quadril, então isso pode estar desenvolvendo dor lombar, pode estar associado a tendinopatias, e a gente sabe que os déficits de mobilidade eles estão relacionados aí a lesões de quadril, a lesões de joelho, a lesões de tendinopatia, a dores lombares. Então, assim, muitas vezes com mecanismos simples, se eu não tenho uma grande infraestrutura, eu já posso avaliar o meu atleta, porque isso aqui vai fazer parte depois do RTP dele, mas mesmo com um dispositivo mais simples, eu já costumo mudar um pouco a minha forma de pensar, a minha forma de trabalhar, fazendo algumas intervenções que vão ser eficientes. E é claro, né? Para o membro superior também se aplica. A gente tem uma série de testes aí, desde amplitude de movimento até testes que mensuram um pouco mais essa performance, essa força um pouco mais explosiva. Isso aqui eu estou falando de dois testes, por exemplo, que não requerem grandes tecnologias. É claro que a gente vai avaliar a força, a gente pode usar a plataforma de força para avaliar também membro superior, mas eu quero dizer para vocês que a gente pode muitas vezes dentro de um processo inicial de RTP, começar com um sistema de avaliação mais simples e avançar para um sistema de avaliação mais complexo. Mas o que eu quero deixar para vocês aqui nessa primeira parte, que agora eu vou passar a palavra para o Guilherme, lembrem que ao longo de todo o RTP a gente precisa escolher as melhores avaliações que a gente saiba fazer e que também venha ao encontro da patologia que a gente está trabalhando, da patologia que a gente quer devolver o nosso atleta para campo, para a partir daí conseguir construir um caminho sólido e levar ele até o retorno à alta performance, beleza? Guilherme, eu passo agora a palavra para ti e eu fico aqui no backstage fazendo aí a mudança dos slides para ti, tá bom? E depois a gente segue com as perguntas. Ah, beleza, beleza. Vai me auxiliar aí na passagem de slide, então, pode ser? Perfeito, A gente perfeito. não precisar mudar. Legal, legal. Show de bola. Muito bom, Matheus, muito bom. Tremendo aí, cara. Eu acho que a gente, entendendo que se a gente consegue fazer, como tu falou, né, Matheus, essa integração,
né, das capacidades, a gente também precisa entender toda a integração que existe no processo da reabilitação para esse retorno, né? Então, quando a gente entende a parte final do que eu quero com aquilo, né? Qual que é o objetivo final daquela reabilitação, né? É uma coisa que o Matheus sempre fala, né? Cara, eu não começo olhando para aquele momento da lesão, eu começo olhando lá para o final, para o atleta performando em quadra, performando em campo, entendendo qual que é a ação específica que ele precisa estar fazendo, né, com eficiência, para aí sim construir, né, esse processo. E quando a gente pensa nessa construção e pensar na parte final, entregar ele melhor do que ele estava antes no momento da lesão, a gente começa a poder raciocinar em cima dessas habilidades biomotoras que a gente precisa desenvolver nesse processo, né? Então, uma das principais, né, e que são os principais critérios, né, para um retorno eficiente, são as capacidades neuromusculares, né? O que é importante entender, né? As capacidades neuromusculares, ou seja, as aplicações de força em diferentes velocidades que vão entregar uma plenitude para esse atleta poder voltar. Então, vamos raciocinar comigo assim, né? Se a gente entrega uma simetria de força isométrica, né, entre os membros, por exemplo, membros inferiores, vamos lá, num processo de RTP de LCA, a gente está cumprindo uma pequena etapa do processo. Uma pequena etapa do processo. Existem várias outras etapas, né? A gente precisa que o atleta ele aplique força em diferentes velocidades, em diferentes potências geradas, em diferentes ângulos articulares e em diferentes vetores de aplicação dessa força, tá? Quando a gente olha para essa curva aqui, né, essa relação inversa entre força e velocidade, o que isso quer dizer, né? Obviamente, quando a nossa força ela aumentar, ou seja, a capacidade de produção de força aumentar, a nossa velocidade ela vai diminuir e vice-versa. Quanto maior é a velocidade de aplicação, né, a velocidade que eu quero aplicar, consequentemente eu tenho que diminuir a força aplicada. E aí a gente tem um comportamento em relação à aplicação de força específica, onde a gente entende que construir uma plenitude dessas diferentes capacidades de aplicação de força é o ponto-chave, o ponto ideal. E assim, né? E como que a gente constrói um atleta com plenitude neuromuscular nesses 3 pontos? Né? Um cara realmente forte, que constrói força aplicada com, por exemplo, altas cargas ou forças isométricas. Como que a gente desenvolve atletas que promovem uma potência ótima dentro de exercícios, né, específicos do seu esporte, e como que a gente desenvolve também atletas que são velozes, que têm capacidade de força, de velocidade aplicada, né, e força. Então, quando a gente entende essa distribuição, a gente consegue encaixotar ou ramificar os diferentes tipos de estímulo que a gente vai progredir, né? A gente hoje tem uma noção do que hoje seria, por exemplo, as periodizações não lineares, né? Onde se entende que talvez entregar, né, um treinamento onde se exponha o nosso atleta a todos os tipos de estímulo e ir incrementando intensidade nesses tipos de estímulos faça mais sentido do que separar esse atleta para o bloco, né? Então, óbvio que dependendo da situação, dependendo do contexto, por exemplo, no início lá no pós-operatório de LCA, a gente não vai trabalhar força reativa com esse atleta, né? Mas lá no final do RTP vai. Então, a força máxima, a força estrutural ou a força, né, a força isolada, ela vai servir como base para contribuir para que aquela força reativa ela seja aplicada no final do processo. Então, a gente tem aqui essa representação gráfica para a gente entender que é preciso, sim, construir atletas fortes em diferentes capacidades de aplicação de força, diferentes velocidades de aplicação de força, né? Eu preciso proporcionar para que ele aplique muita força sendo rápido, para que ele aplique muita força com cargas médias e aplique muita força com cargas altas, para que isso possa contribuir diretamente para o seu esporte. Matheus, pode passar, por gentileza? Bom, vamos lá. Por que eu estou trazendo alguns conceitos? Porque a gente vai falar sobre um tipo mais específico de avaliação, tá? E para a gente colocar todo mundo na mesma página, para que a gente possa entender bem o conceito
do tipo de avaliação de força reativa que a gente vai fazer, tá? Esse gráfico, né, ele representa ali, né, como uma força pode ser aplicada. Então, vamos imaginar que a gente tem ali um gesto esportivo ali de um sprint, ou de uma troca de direção, ou até mesmo de um salto, tá? Vamos imaginar um salto. Então, a gente tem a força gerada nesse salto no nosso eixo vertical, certo? Matheus, passa o mouse ali no eixo vertical, por exemplo. Não, volta ali, volta ali, volta ali, volta ali. Passo isso no eixo vertical, tá, no primeiro. E o eixo horizontal, ali a gente tem o tempo, né, em milissegundos, tá? Ali onde tem time ms, seria o tempo em milissegundos, tá? E o que a gente tem que entender, né? Muitas vezes, o atleta mais forte não é o atleta mais reativo, mais potente. A gente pode observar, né, que, vamos imaginar ali, né, a linha pontilhada laranja é um atleta, tá? E a linha pontilhada preta é outro atleta, tá? Lá no final do gráfico, o atleta da linha pontilhada preta, ele produz mais força aplicada, certo? O gráfico dele tá sobreposto, ele tá mais para cima, certo? Só que essa força aplicada, ela tá paralela ali a uma velocidade de 500 milissegundos, né? Se o Matheus baixar ali, ela está relacionada a 500 milissegundos. Ponto, legal. Né? Agora a gente traz para um tempo reduzido de aplicação dessa força, que vamos imaginar que é na faixa dos 200 milissegundos, que é ali onde o Matheus está com o mouse, tá? Agora a gente olha o comportamento das duas curvas, né, desses dois atletas, né? O atleta da linha pontilhada laranja, por mais que lá no final da curva ele não aplique tanta força, dentro daquele espaço de tempo de 200 milissegundos, ou seja, um espaço muito reduzido, ele aplica muito mais força do que aquele atleta que produziu mais força no final, mas que produziu bem menos força nos primeiros milissegundos ali. Ou seja, quando eu penso no esporte, tá? O que eu quero? Eu quero um atleta que demore muito tempo para produzir essa força aplicada, ou quero que ele produza a maior força possível dentro daquele tempo que o esporte necessita, né? Qual que é o tempo que um atleta de futebol tem para aplicar força no solo para fazer as suas ações? Qual que é o tempo que um sprinter tem? Qual que é o tempo que um atleta de futsal, um atleta de handball, ou que até mesmo um boxeador ele tem para fazer um gesto, né? Então, assim, os esportes eles não permitem um tempo prolongado, né? A não ser os levantadores, né? Os levantadores de peso, que não interessa o quanto que eles demorem, eles têm que levantar o peso pronto. Então, isso não é uma capacidade deles, né? E a gente vai ter que trabalhar com essa galera. Então, assim, o grande lance é, sim, a gente precisa desenvolver força onde a gente vai demorar mais tempo, mas também precisa desenvolver atletas que promovam a maior força aplicada dentro de pequenos espaços de tempo aplicados aí aplicados aí num curto período. E por que isso acontece, né, Guilherme? Por que a gente demora, né, para produzir a maior capacidade de produção de força? A ciência nos traz aqui que muitas vezes é o tempo, né, da parte de cruzar ali a quitina e miosina, que para a maior tensão possível ela vai ocorrer depois de um tempo, tudo mais, mas isso é uma coisa biomecânica, uma coisa que é da natureza, e a gente tem que entender que sim, mas quando a gente pensa em trazer isso para a realidade do gesto esportivo, a gente precisa desenvolver a maior força aplicada dentro desse espaço curto de tempo. Show? Bom, vamos lá, Matheus. Pode avançar, por gentileza. Então, assim, quando a gente fala em desenvolvimento, né, de força aplicada no menor espaço de tempo, a força reativa é uma das principais forças. Então, a gente sabe que a força reativa, né, ela é uma representação do ciclo alongamento e encurtamento, né, e que está muito correlacionada, né, às ações atléticas, de mudança de direção, de aceleração, né, porque ele está envolvido entre fazer essa recepção, essa fase de mudar da fase excêntrica de absorção de força no solo para a fase concêntrica. Então, essa velocidade dessa transição, ela se refere ali ao ciclo alongamento e encurtamento. Quanto maior for a efetividade desse ciclo, né, de acumular essa energia para depois
utilizar essa energia na fase concêntrica, né, mais reativo o meu atleta vai fazer. Então, muitas vezes, a velocidade, né, que esse ciclo ele ocorre, e também a capacidade de energia que esse ciclo vai correr. Vai ficar um pouco mais claro ali depois, quando a gente vê um pouco mais em questão de número, tá? Mas, essas duas capacidades, né, normalmente a gente pode fracionar e depois juntar. Então, a capacidade de força excêntrica, para fazer essa tensagem, ela é importante. A capacidade de força propulsiva, ela é importante. E essa capacidade de transição é o que junta tudo para que a gente possa ter um gesto específico. Matheus, pode avançar, por gentileza? Então, assim, né, galera, o ciclo alongamento e encurtamento, ele aumenta significativamente a questão da produção de energia. Vamos trazer um exemplo prático, tá? Quando a gente vai, por exemplo, agachar e pular, a gente faz isso com velocidade para saltar o mais alto possível. Se a gente agacha, para, segura 1, 2, 3 e pula, nosso salto, consequentemente, vai ser menor. Por quê? Porque esse alongamento, né, essa fase excêntrica, ela gera vantagem mecânica, né? O ciclo alongamento e encurtamento promove uma vantagem mecânica, né? Aquele famoso termo, vou pegar impulso, né? Então a gente faz a excêntrica e devolve para a concêntrica, tá? Então a gente tem evidências, né, que o ciclo alongamento e encurtamento, quando bem efetivo, né, pode dobrar a capacidade, né, de energia usada para gerar trabalho, né? E a gente normalmente aqui, ó, aproveita, né, de acordo com alguns modelos de Flanagan aqui, 20% da energia imposta, tá? 20% da energia gerada nas ações, elas são usadas para fazer o salto, por exemplo. Isso é muito doido, né? Os outros 80% são perdidos no calor, né? Ou usados para fontes de recuperação, vão lá para a fonte ATP, tá? Então, com o treinamento, a gente tende a otimizar esses 20%, a gente tende a aumentar essa capacidade de aproveitamento do ciclo alongamento e encurtamento. Isso trazendo agora mais, né, Matheus, né, Thiago, para o aspecto do RTP, né? A gente quer, no final do dia, como eu falei antes, um atleta potente, né? A maioria dos esportes exigem isso. Então, fazendo um processo pedagógico e avaliar isso, né, é super importante. Né? E como é que eu avalio esse monte de... Como é que eu sei que ele está... Né, que eu vou melhorar esse componente elástico? Como eu sei que ele vai melhorar a força reativa? Né? Isso é uma das coisas que a gente vai falar no curso, então a gente trouxe uma palhinha aí para que a gente possa conversar. Matheus, por gentileza, the next, tá? Então, assim, eu trouxe aqui até porque eu acho, Thiago, isso aqui vai ficar disponibilizado, né? Por isso que eu trouxe uma forma de texto até para a galera poder trazer uma leitura, tá? Esse texto aqui, ele mostra, né, algumas evidências, né, que o seguinte, a capacidade, por exemplo, de um salto reativo onde a gente tem um pré-contato no solo e de um contramovimento são capacidades diferentes. Quando a gente está pensando num CMJ, né, num salto com contramovimento, a gente está trabalhando as capacidades de impulso, né? Capacidades, falando em física, newtons segundos, certo? E quando a gente pensa em índice de força reativa, que seria um pré-contato no solo, né? Nós temos um comportamento diferente de aplicação de força. E essas duas coisas são capacidades biomotoras diferentes, tanto que precisam ser avaliadas de forma diferentes e treinadas de formas diferentes. Então, só porque o meu atleta ele é muito bom no contramovimento, ou seja, ele agacha e pula muito alto, não quer dizer que ele vai ser bom em aplicar essa força no solo, por exemplo, num drop jump, né? Ter esse ciclo alongamento e encurtamento otimizado, tá? A gente sabe que as duas capacidades têm uma forte correlação com as ações atléticas, de sprint, de mudança de direção, né? Que treinar isso vai contribuir, né, para a performance atlética, mas a gente tem que entender que uma coisa é uma coisa, outra coisa é que eu treinar essa capacidade de impulso tem que fazer parte do meu programa e treinar a capacidade de força reativa também tem que fazer parte do meu programa. Show? Matheus, por gentileza, pode avançar? Legal. Então, assim, né, olha só, se a capacidade, né, do ciclo alongamento e encurtamento e da força reativa forem um desafio para o atleta,
né? Ela precisa ser treinada complementarmente sempre, né? Olha só, os testes de treino de salto vertical não são suficientes para isso, né? Nem os métodos de treino de salto são todos iguais. Lembrando, saltar para cima de uma caixa, eu estou desenvolvendo força de impulso. Agora, realizar saltos repetidos, eu vou estar aí sim treinando força reativa. Existe todo um modelo de como que a gente pode entender qual é o melhor tipo de salto, qual a melhor altura de queda para desenvolver essa parte da capacidade reativa. É isso que a gente vai falar aqui nos próximos slides. Pode passar, Matheus, por gentileza. Então, assim, a melhor forma, né, a única forma, na verdade, né, de avaliar a força reativa é entendendo o índice de força reativa. Né? A gente tem aqui o modelo de Flanagan, tá? Onde ele usa, né, ele faz esse cálculo do índice de força reativa de uma maneira muito simples. É dividindo a altura do salto pelo tempo de contato em segundos, a altura do salto em centímetros, pelo tempo de contato em milissegundos no solo, em uma avaliação de drop jump. Tá? Um modelo de Flanagan, um modelo muito legal. Tá? E o que isso nos traz? Nos traz uma medida de força, que é gerada pela altura do salto, certo? Força, né, aplicada no solo. O que eu ganhei de altura vai significar a força que ele conseguiu aplicar, né? E o tempo de contato no solo vai ser respectivo ao tempo, à velocidade que eu consegui aplicar essa força. Então, ela é uma métrica composta. E o índice de força reativa, quanto mais alto, melhor. Porque se eu tenho uma altura muito, né, uma altura muito alta, perdão, tá? Se eu tenho uma altura de salto, né, muito grande, é um número grande, e eu tenho um tempo de contato reduzido, um número pequeno, divido um grande por um pequeno, eu tenho tendência a ter um número mais alto, né? Então, quanto maior é essa altura, esse índice de força reativa, melhor é o índice de força reativa do meu atleta, tá? A gente consegue hoje medir o tempo de contato no solo, óbvio, com plataforma de força, com plataformas de contato e também com aplicativos hoje que tem um custo-benefício bacana, tá? O que eu oriento, né? Quem tem um volume muito grande ou um volume médio de atletas, faz muito sentido estar investindo, né, em ferramenta, tá? Até porque isso se paga, isso agrega valor ao trabalho, né? A gente mostrar a ferramenta, mostrar os dados, agrega muito valor. E pouca gente ainda está se ligando nisso, né? Muita gente ainda tá entendendo que não, eu tenho que fazer o trabalho, show de bola, mas a gente precisa mostrar esse dado para o nosso cliente, mostrar o dado para o nosso atleta, mostrar o dado para o nosso gestor, né? Otimizar, vender melhor o nosso trabalho para eles entenderem que realmente isso aqui tem muito valor. Isso aqui tem muito valor. E quando a gente dá o real valor que isso tem, a gente começa a fazer sentido realmente investir nas ferramentas do nosso trabalho, né? Então a gente consegue, né, via plataformas de salto, via tapetes de contato e também via aplicativos, né? Por mais que os aplicativos eles não nos permitam a logística eficiente de fazer um volume mais alto de avaliações. Matheus, pode passar, por gentileza? Então esse aqui é um exemplo, tá, de uma avaliação de drop jump, tá? Eu vou mostrar alguns protocolos que a gente pode estar utilizando, né, a medição do índice de força reativa. Né, como eu falei anteriormente, né, o centímetro dividido pelos termos de contato. Esse gráfico aqui, né, é um comparativo, tá, do índice de força reativa, né, a melhora que teve. A gente usa uma plataforma de contato ali, tá, nessa ação. Então, ele pode ser feito, o teste tradicional, né, o teste único isolado tradicional, é feito de uma altura pré-definida. Ali, né, a gente tem esse comportamento de fazer um salto de canguru. O que é importante, né, galera? Nesse tipo de salto, a técnica ela vai influenciar muito no resultado. O que eu não quero aqui é uma deformação muito grande de flexão de joelho e flexão de quadril. Quanto mais salto de canguru o meu atleta tiver, maior rigidez de tornozelo, melhor, porque eu vou minimizar esse tempo de contato, né? Então, se eu tenho um tempo de contato muito alto, talvez não tenha sido o melhor teste. Podem olhar no vídeo, né, o atleta
Olha como ele flexiona muito pouco os joelhos no primeiro contato. Olha como a deformação dele, a angulação articular dele é bem baixa, né? Justamente para que ele possa deixar esse tempo de contato reduzido e mesmo assim aplicar força. É uma dominância bem grande de tornozelo, né? Então a gente usa bastante ali a região dos gastrocnêmios, stiffness de tendão de Aquiles ali. Então, enfim, a nossa ideia é que seja o mais breve possível, tá? Matheus, pode passar, por gentileza. Então, assim, a gente tem, além desse teste, que seria o teste único, né, para verificar de uma altura pré-determinada, por exemplo, 30, 40 centímetros, né, e verificar o índice de força reativo dele, acompanhar esse índice de força reativo dele, esses resultados em uma database, né, ao longo do tempo, a gente tem outras estratégias também para fazer essa avaliação, tá? Encontrar a melhor altura de queda para essa reatividade é uma baita avaliação, né? Pô, beleza, Gui, mas qual que é a altura ideal de queda para o meu atleta? A gente testa. Como que a gente testa isso, né? A gente vai incrementando a altura de queda, ou seja, aumentando a altura da caixa e verificando como que o índice de força reativa se comporta. Porque lembra, galera, é uma métrica composta, ela é como a potência também é uma métrica composta, né? Ela depende de duas coisas, né? Então, quando um desses fatores, ou a altura do salto, ou o tempo de contato, sobe ou desce, o resultado final ele muda, tá? Então, vamos imaginar ali, ó. Matheus, vai na primeira linha ali, por gentileza, tá? A primeira avaliação, né, a altura da caixa seria de 30 centímetros, tá? Aí vamos imaginar, o atleta fez lá, aí arrasta para a direita, Matheus. Isso. Aí ele pulou uma altura de 38,9, tá? Aí o tempo de contato dele foi 155 milissegundos, né? Ou 0,155 segundos, tá? Aí, dividido um pelo outro, eu tenho um índice de força reativa de 2,51, certo? Só que o que acontece? Cada indivíduo promove um índice de força reativa numa altura muito pessoal. Se eu aumentar um pouco a altura, né, talvez eu aumente essa eficiência, né? Então, a ideia é que quanto mais alta a caixa, maior o índice de força reativa, esse cara realmente ele é bem treinado, ele conseguiu aproveitar essa força excêntrica, então eu otimizei, né? Então, olha só, nesse caso, aumentamos 15 centímetros a altura da caixa. Aí ele pulou mais alto, ele pulou 40,8 centímetros, né? E o tempo de contato dele foi menor ainda, né? 2,67 o índice de força reativa, tá ganhando. Depois aumentei para 60, vamos lá, manteve ali 40,1, diminuiu um pouquinho a altura, tá? Mas tempo de contato muito baixo, foi lá, 2,84, maior até agora. Aí depois aumentei mais ainda, 75 centímetros, aí caiu tudo, o tempo de contato ele se manteve, mas a força aplicada foi muito baixa. Então, show de bola. Depois dessa avaliação, o que eu tenho que entender? Que treinar o meu atleta para força reativa a 60 centímetros de queda parece ser a altura ideal de queda para otimizar, tá? Então, de acordo com essa avaliação, para o padrão de drop jump bilateral vertical, seria 60 centímetros a carga ideal. E aí eu pergunto, né, galera, uma provocação que eu sempre faço, né? Nós não vendemos treinamento personalizado, ou seja, o treinamento ele não precisa ser personalizado. Personalizado no quê? Personalizado no quê? A gente, galera, já foi esse trem aí de, eu faço os movimentos que meu atleta consegue fazer com qualidade. Ponto, isso é o mínimo, isso é o mínimo. E agora, como que eu quantifico isso? Né? Como que eu sei a carga ideal para aquela capacidade? Como que eu entendo o volume load daquela capacidade? Como começo isso para poder expor ele ao volume adequado de estímulos que eu tenho para determinada capacidade? Galera, é medindo, é investigando quais são as métricas individuais daquele atleta. Nós não podemos nos basear sempre nos artigos que trazem médias. Lembra, a média é variável. A média é variável. Eu sei que se eu estiver próximo daquilo, eu vou estar embasado pela ciência, sim, mas muitas vezes a gente deixa de otimizar aquele detalhe, né, por estar ficando na média, mas deixa de otimizar aquele detalhe por preguiça de medir. E aí aquele detalhe que pode fazer a diferença no treinamento, que pode fazer a diferença entre 0,1 segundo, nosso atleta, ele não acontece. E por responsabilidade, muitas vezes, nossa. Né?
eu não sei se vocês viram, tem eu vi uma reportagem que comparou a velocidade do sprint do cara 100 anos atrás. Tu viu, né, Thiago? 100 anos atrás, que era, cara, 10,18, e o do Noah Lyles agora, que foi 9. Cara, milésimos de segundo separam 100 anos, né? Tecnologia, treinamento, detalhes, cara, detalhes. A gente não tem noção de como os detalhes podem impactar a vida, principalmente do nosso atleta. Então, vamos se atentar a isso, tá? Matheus, pode passar aí, por gentileza. Então, assim, ó, Gui, mas e treinar na altura ótima do índice de força reativa é melhor, né? De acordo com algumas evidências, sim. Ó, esse estudo, ele trouxe, né, um comparativo do grupo, né? Coloca ali naquela tabela do Program Design ali em cima, aí, isso. Ali esse grupo fixed é o grupo que treinou com alturas fixas, né? Não mexeu, treinou ali com uma altura. Eu não me lembro o Program Design qual foi a altura, tá? Mas eles treinaram esse volume aí, né? De drop jump, né? Ali tá ali, ó, 30 centímetros de altura de queda de caixa. Fizeram 7 semanas de treinamento ali, modelo de 6 de 8, 6 de 9, foram aumentando ali, depois foram modulando o volume, tá? E o outro grupo foi o grupo que treinou na sua altura testada. O grupo que treinou, cada atleta treinou dentro da sua altura ótima de queda. Agora, Matheus, vamos olhar os resultados ali, tá? O grupo com altura fixada melhorou, cara, todas as capacidades ali, né? Melhorou 7,4% CMJ, o drop jump 20%, bem expressiva, né? A melhora, a mudança de direção, 20, cara, sensacional. A RM melhorou, olha só, a adaptação cruzada aí, né? Treinando força reativa e tendo uma adaptação de força máxima. Olha aqui do caralho, né? Perdoa ali o palavrão. Aí no outro, só que agora vamos olhar um grupo que treinou com altura ótima. CMJ 16%, drop jump 36%, mudança de direção parecida ali, né? Não teve muita transferência. RM 18%, e no sprint, no grupo com altura fixada, não teve nenhuma melhora significativa, e já no sprint eles melhoraram 23%. Então, assim, praticamente o dobro, né, dentro das capacidades, e uma transferência ótima, tá? Então, de acordo com esse estudo, em atletas de futebol jovens ali, né, que foi o público, né, do estudo, faz todo sentido treinar na altura otimizada. Matheus, pode passar aí, por gentileza? A gente também tem só colocar no mudo, tá, Matheus? Antes de dar o play, por gentileza. Coloca ali no... Senão ele vai... Aí, dá o... Aí, obrigado, Matheus. Tá, acho que não vai dar, mas não tá saindo barulho, tá? Não tá saindo barulho. Vou dar o play, ele não permite, desculpa te interromper, porque senão ele volta para o slide. Tá. Então, assim, a gente tem algumas alternativas. Esse aqui é o rebound. Qual que é a diferença do rebound pro drop tradicional, né? O rebound a gente não usa caixa, tá? O atleta, olha só como é que tá no exemplo. Pode dar o play, Matheus. In order to perform the counter movement rebound jump without arm swing, pode dar o pause aí, Matheus. their hands firmly attached to their hips. Aí, beleza. Ele usa um salto contra movimento com altura pré-selecionada para depois fazer o contato, tá? Então, se torna o teste um pouco mais fácil, mas o atleta meio que auto-seleciona a altura do primeiro salto ali, que para dar esse início, para depois bater, tá? Tá, mas Gui, aí não perde um pouco do padrão? Vamos ver se perde. Matheus, pode passar para o próximo slide, tá? Esse trabalho aqui, ó, do Eamon Flanagan, eles notaram que o comportamento do índice de força reativa não teve diferença quando foi feito pelo rebound ou por alturas fixas, tá? Mas teve diferença quando comparado o rebound com a altura ótima de queda, pelo drop incremental. Aí sim, tá? Então, se eu for fazer, por exemplo, o que isso quer dizer na prática, tá? Se eu for avaliar o meu atleta, o meu paciente, o índice de força reativa, apenas para acompanhamento desse índice de força reativa, tá? Só para database, o rebound é o mais prático. Pode usar caixa, pode usar o rebound, mas tanto faz. Não vai ter diferença estatística significativa, tá? Eu venho utilizando o rebound, que é mais simples assim, né? Mas quando eu quero
entender qual é a altura ótima, aí sim eu vou usar o drop jump incremental para fazer esse tipo de trabalho, certo? Boa, ficou claro? Ficou claro? Show de bola. Se não ficar aí, dá um oi ali no chat. Pode passar, Matheus, por gentileza. Aí, assim, né? A gente fala de simetria, né? Então, a gente fala de simetria de força, simetria de volume muscular, simetria de mobilidade. E a simetria de força reativa? Ela não é a força mais específica, né, de aplicação de força no solo, né? A força reativa, ela está igual nos dois lados, quando a gente vai pensar em desenvolver esse atleta para alta performance. Quando ele vai sprintar, ele vai fazer mudança de direção, ele não precisa estar simétrico naquela velocidade de aplicação de força específica? Sim. Então, a gente consegue mensurar essa simetria ou assimetria, né, com o índice de força reativa. É muito simples. A gente mede de forma unilateral, né, qual foi o índice de força reativa, né, e faz ali, bota numa regrinha de 3 ali para entender o percentual, tá? O que acontece? O que a gente tem que levar em consideração? Lembram que o índice de força reativa é uma métrica composta. Então, beleza, muitas vezes ele está equilibrado, show de bola, mas eu vou conferir como que ele está equilibrado. Por quê? Se eu tenho, por exemplo, eu vou colocar um número redondo para facilitar o meu cálculo aqui, tá? Mas para unilateral seriam números meio fora, assim, tá? Vamos lá. Saltou 60 centímetros, tá? 60 centímetros. Eu vou pegar minha calculadora aqui e a gente vai fazer junto, tá? Ó, eu saltei 60 centímetros. Vamos lá. Dividido por, vamos ver, 300 milissegundos, um tempo de contato lento, tá? Eu tenho, perdão, 300 milissegundos dividido 60 centímetros dividido por 300 milissegundos. Eu tenho um índice de força reativa de 2,0. Beleza. Agora, se eu tenho 40 centímetros na outra perna de salto dividido por 200 milissegundos, eu tenho o mesmo índice de força reativa, certo? Só que numa perna eu apliquei 40 centímetros de força, na outra 60. Numa perna eu apliquei 200 milissegundos de velocidade, na outra 300. Olha a diferença nisso, né? Ou seja, eu estou equilibrado no índice de força reativa, mas elas estão completamente diferentes na sua capacidade. Como eu vou ter que trabalhar mais a força aplicada, outro eu vou ter que trabalhar mais a velocidade. Então, olhar o como que está essa distribuição do índice de força reativa é muito importante. Isso é uma das coisas que a gente vai mostrar lá na prática, lá no nosso curso no próximo mês. Certo? Matheus, pode passar, por gentileza? Outra medida também do índice de força reativa é o protocolo de 10-5, né? Ele consiste em realizar 10 saltos subsequentes reativos e aí pegar os 5 melhores e fazer essa média dos 5 melhores, tá? Para obter uma pontuação. Essa avaliação ela é mais para manter, para verificar uma consistência, né, desse dado, e também pode servir para verificar questões de fadiga, né, dentro da mesma série. Um teste muito interessante de fazer com esses saltos repetidos. Certo? Boa. Pode passar, Matheus. Bom, e aí quando a gente fala em fadiga, né, a gente pode estar usando também, hoje se usa muito o salto vertical como para mensurar a fadiga neuromuscular, né, e é uma baita medida, uma medida validada, mas o que acontece, né? O salto vertical, ele é uma medida de impulso, ele te dá uma medida de força. E vamos pensar no seguinte, qual é a capacidade do motor mais sensível à fadiga? A velocidade. Ela é mais difícil de conquistar, ela é mais fácil de perder, né? Então, assim, quando a gente pensa no índice de força reativa para medida para monitoramento de fadiga neuromuscular, a gente tem um dado a mais aí, esse tempo de contato. A gente consegue verificar com um pouco mais de um pouco mais de finesse aí essa fadiga neuromuscular. Então, esses caras foram investigar exatamente isso, ó, o que eles notaram. Matheus, vai no gráfico ali para mim, ó. Eles pegaram ali um torneio, tá, de alguns jogos em sequência e mediram ali o índice de força reativa pré e pós o jogo, tá? Então, ali no pré e no pós do primeiro não teve tanta diferença, tá? Depois no pré do segundo jogo ali
né? A gente já notou que já caiu um pouco, né? E assim por diante, tá? Então a gente vai notando um comportamento de queda nesse índice de força reativa com o acúmulo dos jogos, né? E provavelmente, eu me lembro que no artigo, os tempos de contato começaram a ser o principal preditor, né, dessa diminuição do índice de força reativa. Tá? Eu utilizo bastante aqui nos meus controles, né? Hoje eu prefiro usar essa medida como teste de prontidão para verificar os menores sinais de fadiga neuromuscular. Matheus, pode passar, por gentileza? Então, aqui seria, por exemplo, um comportamento, né, do índice de fadiga a partir do RSI, né, ao longo das semanas. Né? Então, a oscilação e assim como outras capacidades, né, elas têm uma variabilidade muito grande, né? Assim como a própria RM, assim como a potência gerada em algum implemento, como a barra, ela vai variar, a gente tem que entender isso, mas o mais importante ela está variando de acordo com aquilo que é esperado. Se eu entreguei uma carga importante e eu sei que aquele microciclo, por exemplo, ou aquela sessão de treino, eu assumo que ele esteja fadigado, eu vou trabalhar uma coisa ou não. Será que aquilo fugiu um pouco do meu controle? E é por isso que, lembrando, a gente nunca tem certeza da adaptação ou do tipo de fadiga que o atleta vai ficar dependendo do estímulo, ainda mais do esporte, que a gente não controla o que está acontecendo no campo, o que está acontecendo na ação, né? Ele pode ter que fazer várias ações num jogo que podem passar do seu perfil, né? E a gente monitorar isso vai nos dar dados para sempre fazer a intervenção no próximo dia, tomar as decisões para aumentar ou diminuir aquela carga. Pode passar, Matheus, por gentileza. Lembrando que a fadiga é multifatorial, existem outras infinidades de variáveis, né? Então, esse monitoramento neuromuscular, a partir do CMJ ou do RSI, né, ele vai fazer parte de um sistema integrado, né, de monitoramento e fazendo esse cruzamento de dados aí para ver se as coisas batem, né? Não é porque variou um pouco, por exemplo, o RSI que eu vou abrir mão de fazer todo o meu planejamento, eu tenho que levar em consideração outras variáveis, certo? Pode passar, Matheus. Então, aqui tem um modelo, que é um modelo que Flanagan traz, né? Mas Gui, o que é um bom índice de força reativa? O que é um ruim índice de força reativa? Né? O que eu faço com isso? Né? Aqui ele nos traz aqui alguns guides que são baseados aqui em sprinters, né? em atletas. A gente não tem guides e não tem métricas ainda, por exemplo, de outras populações, pelo menos eu desconheço até então. Eu posso falar um pouco mais da experiência que eu tenho de alguns anos avaliando esse tipo de coisa, tá? Que não foge tanto, tá? Os atletas de futebol, que é o meu ramo de atuação, eles ficam na média ali entre 2.0, 2.5. Já vi o máximo, o atleta o maior índice na avaliação foi 2.9, né? Um menino que era um lateral esquerdo, potente pra caramba, mas normalmente fica nessa média, tá? Então a gente pode entender que um índice abaixo ali de 1.5 seria um perfil com baixa capacidade reativa, e o acima de 3 ali, ou de 2.5 até acima de 3 seria a elite mundial, né? Os caras mais reativos. E aí, a partir disso, eu posso entender qual que é o tipo de intensidade da pliometria que eu posso entregar, né, para aquele atleta, para aquele aluno, para aquele paciente. Né? Se eu tenho índices mais baixos, eu vou começar com pliometrias não tão agressivas. Agora, quando eu tenho um índice mais alto, eu já posso dar uma intensificada, e aí sim eu preciso entender de como que eu manipulo a intensidade do trabalho pliométrico, que também é uma coisa, né, Matheus, que a gente vai mostrar, tá, de como manipular a intensidade da pliometria a partir desses modelos de força reativa. Beleza? Pode passar, Matheus, eu acho que esse era o último slide. Esse aqui é um modelinho, tá? Um modelo de avaliação, onde a gente aborda aqui diferentes tipos de salto sem contramovimento, salto com contramovimento, o drop jump, a simetria de impulso lateral. Então, isso é muito importante, é o que a gente usa hoje para guiar algumas intervenções. Muitas vezes a gente muda um pouco esse relatório de acordo com o histórico do tipo de lesão, mas é um dos modelos que a gente vem usando aí para fazer o relatório apenas do salto, lembrando que depois disso tem um relatório, por exemplo, dos percentuais de carga, de perfil carga-velocidade,
avaliações de condicionamento, para encontrar limiares, né? O próprio profile do atleta para entender as métricas específicas que ele tem que entender. Então, isso é só uma palhinha do que a gente vai estar mostrando, tá? Pode passar, Matheus. Uma pergunta, né, uma provocação, né? Será que a força reativa é a principal área de desenvolvimento ou existem outras características neuromusculares, né, que são necessárias dar prioridade, né? Ou se a gente faz tudo isso para que para que no final a força reativa seja a melhor possível ou não, né? Então é uma coisa que é uma provocação que eu deixo aqui, né, no último slide para a gente poder refletir, porque muitas vezes a gente baseia o nosso programa de treino em relação à força máxima, mas não dá tanta importância, né, à outra parte de baixo lá da curva força-velocidade. Show? Pode passar, Matheus. E tenham sede por conhecimento. Agora acho que ficamos aí para dúvidas, né, Thiago? Isso? Isso aí, pessoal. Pô, show de bola, demais aqui. Pessoal, tá aberto para perguntas e respostas. Quem quiser é só levantar a mão ou de repente mesmo até abrir o áudio aí e fazer a pergunta para o Matheus e também para o Guilherme, quem tiver interesse. Ou se não, você pode escrever no chat também que a gente vai ler aqui para eles. Boa. Perguntas. Vamos lá, pessoal, podem aproveitar. Eu vou fazer um comentário rápido aqui, tá? Enquanto o pessoal manda pergunta. Acho que o Guilherme bateu num ponto bem importante. Isso aqui é só uma palhinha do que a gente vai poder falar mais ao longo de 2 dias, né? Mas a gente, falando um pouquinho para os colegas da FIS, a gente tem muita dificuldade. Às vezes a gente trabalha muito força na reabilitação, mas a gente esquece de desenvolver essa força mais rápida, essa força mais reativa. Então fica uma provocação aqui. Eu vejo na fisioterapia, a gente tem como critério de alta muito das lesões é força. Assimetria de força muscular, seja por uma lesão ligamentar ou por uma força, por uma lesão muscular. Então a gente bate muito nessa ponta. A gente tem que avaliar a força, sim, tem que desenvolver, mas a gente tem que ter ferramentas e a gente tem que ter essa capacidade de pensar no esporte, que é essa aplicação, né, na sua grande maioria dos esportes, que é a aplicação de força mais rápida, né? Tem uma pergunta aqui da Maria. Seria importante ter o curso RTP em Porto Alegre? Ah, Sim, vamos ter. Primeiro vai ser agora em São Paulo, mas possivelmente a gente vai rodar o Brasil com o curso, não só o Brasil, mas a América do Sul também, com a possibilidade aí de todo mundo ter acesso ao conteúdo. Queria até entender de vocês, tem alguém que usa o protocolo de RTP? Qual o seu protocolo que você usa? Se você quiser também abrir aqui também para dar um pouco desse depoimento, assim, para a gente entender como que são as operações que cada um faz aqui, também fiquem à vontade. Enquanto o pessoal vai pensando na dúvida, Matheus, quando a gente fala de RTP, né, quando a gente fala do Return to Play, a gente fala de uma série de estágios, né? E que, como você comentou, às vezes, se você não dá atenção a determinado estágio, você acaba, na verdade, deixando o processo incompleto ou deixando o atleta, o cliente aí também em numa zona de risco também do processo. Se você pudesse categorizar em 4 ou 5 estágios dentro do processo do RTP, como que você separa isso? muito bem. Essa pergunta ela é bem importante, mas ela é bem individual. Por exemplo, num protocolo de lesão ligamentar, e isso acho que isso que é legal, e não é uma receita de bolo, porque assim, ó, quando a gente fala de estágios, né, quando a gente fala de lesão ligamentar, eu vou falar um pouquinho, eu vou abordar essas duas que a gente falou hoje, cruzado e lesão muscular. A gente divide o nosso protocolo em 5 fases. Lembrando que a gente poderia contar uma sexta se a gente contar a fase de pré-operatório, né? Então a gente tem fases, a gente costuma dividir por fases, e cada uma dessas fases elas têm critérios a serem alcançados. É por isso que o entendimento da patologia que a gente está trabalhando ele é muito importante. Eu tenho uma fase, eu não costumo dizer em fase aguda, subaguda ou crônica,
E também a duração de cada fase, ela pode variar um pouquinho, porque o tempo é só uma estimativa, mas dentro de uma perspectiva de tempo eu tenho que bater critérios. Então, as fases, elas são definidas por critérios pré-estabelecidos. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para ficar um pouquinho mais fácil a minha fala. Numa lesão ligamentar, a gente tem a fase 1, que são as 4 primeiras semanas, tá? Então, no cruzado, são fases onde eu preciso ganhar flexão, extensão de joelho, controle de dor, analgesia e ativação muscular. Uma fase 2 completa o mês, ela vai englobar tipo, o mês 2 e o mês 3, né? Então, ela engloba aí 8 semanas. É onde a gente começa a quantificar o trabalho de força, já faz testes de força, começa a entrar numa periodização um pouco mais estruturada e começa a construir essa força como habilidade mãe, digamos assim, uma força mais lenta. Depois eu entro numa fase 3, que seria o quarto e o quinto mês, aonde começa trabalhos de mudança de direção de forma ainda muito controlada, com closed skills, tá? Aonde começa a introdução de um trabalho pliométrico, aonde eu tenho que ter mais desenvolvimento de força. Depois eu entro numa fase 4, mês 5, mês 6 e 7, desculpa. 6 e 7, aonde eu vou aumentar a intensidade da pliometria, vou aumentar a intensidade de ações de mudança de direção. Então, eu vou tendo marcos para alcançar. Depois, numa fase 5, mês 8 e 9, eu tenho que estar pronto para bater todos os critérios, que seria o final daquela caminhada. Então, a gente divide isso em fases. O nosso protocolo, por exemplo, de lesões musculares isquiotibiais, a gente trabalha com 4 fases pré-estabelecidas. Então, o que é importante? Dentro de cada patologia que eu estou trabalhando, eu preciso entender o que é o começo, meio e fim, e aí a gente organiza essas fases. A gente sabe que tem algumas literaturas que colocam a parte de reabilitação de lesões musculares em 6 fases. A gente pode juntar em 4. O mais importante, às vezes eu costumo dizer assim, eu posso ter alguns caminhos diferentes para percorrer, sim, mas desde que no final eu consiga bater os critérios de alta, tá? Então, não sei se eu respondi a tua pergunta, mas a gente costuma trabalhar dessa forma, dentro dessa lógica. É por isso que o entendimento da lesão, né? Ele é fundamental, como o Guilherme falou, a gente sempre olha de trás para frente para construir o caminho. Não, perfeito. Era basicamente isso mesmo. Alguém chamou aí? Acho que tem algumas perguntas no chat ali. Tá, vamos conversar pelo chat aqui. Lembrando que vocês podem fazer tanto a pergunta no chat ou levantar a mão aí que a gente abre o áudio aí de vocês. Tá, vamos lá. O Marcão, ele fala que atualmente vê muitos preparadores físicos trabalhando com neurociência aplicada ao desenvolvimento da força reativa. O que vocês acham disso? Bom, assim, a neurociência ela está em tudo, aplicada em tudo, né? O que a gente vê assim é essa integração desses padrões de ativação neural e tudo mais, né? E que faz todo sentido, né? Faz todo sentido a gente. Tá um pouquinho baixo, Guilherme. Se você puder falar um pouco mais alto. E agora? Agora sim. Melhor ouvir. Eu acho que tava encostado aqui. Não, a neurociência ela está aplicada em tudo, né, cara? A gente vê estímulos que têm um objetivo de ter maior excitação neural, por exemplo, né, estímulos de open skills, né, de processo de reatividade e tudo mais, e são super válidos, né, eu acho que entregar estímulos até não tão específicos para os atletas pode contribuir de uma forma positiva, né, para a performance específica do jogo, né, entendendo que estímulos visuais, estímulos auditivos, estímulos neuromotores, né, podem ser muito importantes, né. Lembrando que não é uma ação isolada, um método isolado ou alguma intervenção isolada que vai realmente mudar o game, né, mas é uma coisa que vai contribuir, né, uma parte do quebra-cabeça que vai contribuir aí para que isso possa ser otimizado, né, que a performance ela possa ser otimizada. Na verdade, até para complementar a resposta do Guilherme, a gente tem visto muito isso na reabilitação do LCA, né? Essa questão neurocognitiva e como o atleta ou o paciente que sofre uma lesão de cruzado,
ele acaba ficando com diferença neurocognitiva, tá? E isso acaba gerando um atraso na ativação, né? Uma diminuição, assim, de algumas conexões que são fundamentais dentro do processo de reabilitação. Então, a gente costuma colocar, a partir de agora, já vem, né? Do ano passado eu já tinha feito uma publicação sobre isso, esse ano também bati um pouco mais na tecla, e para quem teve no Summit Internacional de Performance, né? Se falou muito aí sobre questões neurocognitivas, porque a gente entende que muitas vezes a gente faz aquela parte daquela avaliação mais física, digamos assim, do LCA, e a gente trabalha mais isso, e a gente acaba muitas vezes, se a gente não está atento a essa evolução da ciência, deixando essa parte neurocognitiva de lado. Então a gente tem que trabalhar isso também, e isso está muito em voga, por exemplo, né? Vou puxar para essa lesão do LCA, que está muito em voga, porque a gente vê que os pacientes eles acabam tendo um déficit neurocognitivo se isso não for trabalhado ao longo do processo de adaptação, acaba sendo um critério que é negligenciado e isso pode complicar lá na frente, no momento de retorno ao esporte. Então, a gente tem que estimular isso. Hoje em dia já tem uma série de ferramentas, ferramentas simples, aplicativos de celular, que vão desafiar o atleta, o paciente, de forma neurocognitiva para a gente melhorar essa condição dele e, consequentemente, aperfeiçoar o trabalho de reabilitação. Então, não tem como não colocar o neurocognitivo hoje dentro do processo de reabilitação. É fundamental. Boa. Vamos seguir para a próxima aqui. Boa noite, sou Jairo Cossino. Minha pergunta é: quais são as implicações de um baixo índice de força reativa em atletas durante o processo de reabilitação e como esse dado pode influenciar a progressão dos exercícios pliométricos no retorno ao esporte? Legal. Corrigindo, tá? Presidente Jairo Porcino, né? Abraço, Jairão. Abraço, meu amigo. Grande amigo, Jairão. Jairão, assim, cara, a aplicação é o seguinte, tá? Se eu tenho um baixo índice de força reativa dentro de uma etapa desse processo de RTP, que precisa já uma parte mais final, eu posso entender que ele talvez ainda não esteja preparado para altas intensidades de força aplicada no solo. Tá? E isso vai me fazer ter que dar um passo atrás para fazer essa construção. Eu não estou dizendo aqui que só apenas atletas com alto índice de força reativa podem estar no esporte. Não, a gente sabe que esportes que são técnicos, né, eles são mais democráticos em relação a isso. O atleta joga porque ele é bom e não porque ele é o melhor cara fisicamente, né? Porém, ele precisa estar num nível melhor do que aquele, como a gente falou anteriormente, né? No nível melhor do que aquele que ele estava antes da lesão, tá? E como que isso vai influenciar na progressão dos exercícios no retorno ao esporte? É manipulando a intensidade da pliometria e também manipulando a questão de todo o trabalho neuromuscular integrado em relação a isso. Né? Entender por que esse índice de força reativa está baixo. Né? Se falta força aplicada nessa ação reativa, se falta velocidade, né? Como que eu interpreto esse índice de força reativa? Por onde que eu ataco ele para que eu possa melhorar, né, essa capacidade? Tá? Então, a gente sabe que se o cara tem um baita índice de força reativa, a gente pode manipular essa intensidade do trabalho pliométrico com uma altura de queda mais alta, com trabalhos, por exemplo, com vários critérios de progressão, como base unilateral e movimentos multidirecionais, né? Agora, quando ao contrário, eu tenho que cuidar muito da altura de queda, eu tenho que cuidar o vetor de força aplicada, a base que ele está utilizando. Então, entendendo os mecanismos de manipulação da intensidade da pliometria, eu consigo direcionar qual o melhor tipo de exercício para ele naquele momento de acordo com a avaliação. Show? Espero que tenha ficado claro aí, Gerão. Emanuel, durante o processo de retorno ao esporte, como que vocês costumam monitorar e equilibrar a carga externa, volume e intensidade, com a carga interna e RPE e fadiga no contexto do futebol profissional, por exemplo? Boa, Cis. Grande abraço, Cis, querido, grande amigo, tá? Assim, isso é uma coisa que ela não pode parar nunca de ser monitorada, né? O grande lance é ter o nosso histórico do atleta, né? O perfil de carga externa dele é uma coisa muito importante nos processos de RTP para que a gente possa mensurar, né? Traçar os objetivos, né? Então, se eu tenho um jogador
que normalmente, comumente, ele performando, ele bate uma certa quilometragem dentro do campo, se ele bate uma determinada metragem em alta intensidade, quantos sprints ele dá. Eu tenho que entender que ele vai ter que promover esse comportamento ao melhor dentro daquele processo de volta. Tá? Então, assim, todas as nossas intervenções, seja as intervenções baseadas na reabilitação, as intervenções baseadas na performance também, elas são baseadas em 3 pilares, que é a avaliação, né, o planejamento em cima da interpretação dessa avaliação e o monitoramento. Né? Eu tenho que monitorar para poder adaptar. Né? Se a gente soubesse exatamente como que vai ser o estresse fisiológico desse atleta, a gente não sabe medir, a gente não sabe, então a gente tem que medir, né, para medir essa carga interna, e a questão de carga interna para que a gente possa fazer progressões baseadas em percentuais seguros, né, não promover aumentos abruptos dessa carga externa, né, não para estar sempre tendo uma melhora, mas uma melhora gradativa, e também para fazer deloads dessa carga de forma organizada, né? Então, a gente sabe, por exemplo, que a gente tem que baixar a carga em determinados períodos, tá? Mas como que a gente baixa a carga se eu não sei a carga que ele está sendo imposta? Né? Então, o método de deload, por exemplo, vai ser super dependente daquilo que eu tenho de controle. Né? Qual foi a soma geral ali de carga interna que ele teve na semana, que ele teve naquele dia? Né? E como que eu correlaciono isso, né, com a carga externa, né? Porque muitas vezes se a gente é uma coisa que eu venho notando nos últimos anos, né, Assis. Hoje a gente está controlando bastante a carga externa de campo, mas eu ainda vejo uma carência ainda no controle da carga externa indoor ainda, tá? De monitorar com um pouco mais de qualidade, né, esses dados de carga externa dentro da sala de peso. Tá? Mas é uma coisa que faz parte do processo de reabilitação e também do processo de performance. Show? Responde ali. Obrigado a vocês, tá? Valeu. Obrigado, meu irmão. O Guilherme. Desculpa, o Bruno pergunta: quais seriam os testes e avaliações primordiais juntos aos testes de mobilidade CMJ, RC, RSI para avaliar e ter uma boa prescrição e periodização no treinamento individual? Legal. Então, assim, Brunão, obrigado pela pergunta. Quando a gente pensa assim, né, quais são os testes que eu tenho que fazer? A gente sempre fala que, cara, eu tenho que ter o perfil do meu atleta, do meu cliente, com as diferentes habilidades do motor. Então, eu vou avaliar as diferentes capacidades. Né? Então, se eu tenho ali, RSI, eu já tenho um teste de força reativa. Eu tenho o CMJ, que é um teste mais de impulso, né, de força aplicada, vertical. Beleza. Mas qual que é o esporte dele? Né? Qual que é a demanda dele? Então, se eu tenho, por exemplo, um jogador de vôlei, né, será que tem necessidade de eu utilizar um teste de sprint? Né? Talvez não sei, nunca trabalhei com vôlei, né? Então, quem trabalha pode me corrigir. Mas se eu tenho um atleta de futebol, faz sentido eu fazer um teste de sprint com ele, né? Ou um de limiar, um time trial, né? Então, vai depender muito da demanda que ele vai ter que exercer dentro do seu esporte. Todas as capacidades condicionantes que são determinantes para o seu esporte precisam ser testadas, tá? Então, eu tenho ali, tu falou, né, Bruno, a mobilidade, certo? A força, né, para a gente prescrever baseado em cargas relativas, né? O trabalho de força precisa ser monitorado, precisa ser, né? Eu não vou prescrever sempre carga do dia, não. Eu tenho que entender qual que é o percentual de carga que eu estou utilizando. Então, as avaliações de força, elas são para qualquer modalidade, né? Não conheço. Acho que xadrez só que não precisa fazer teste de carga para treinar, né? Que é esporte. A gente tem as avaliações de condicionamento, que vai avaliar o condicionamento aeróbio, anaeróbio, enfim. Mas isso, Bruno, vai depender muito do esporte, tá? Mas quando a gente pensa assim, esportes intermitentes, com bola, tudo mais, normalmente a gente vai avaliar força máxima, força reativa, força de impulso, a velocidade na direção e algum limiar, né? O VO2 ou limiar anaeróbio, para que a gente possa ter mais dados para que a gente possa prescrever esse treinamento de forma constante. Show?
Beleza? Boa. Acho que é isso, pessoal. Acho que até, inclusive, até para liberar vocês. Fica o convite, tá? Então, assim, agradecer demais aí a presença de todos vocês, né? Ó, até uma hora dessa, 9 horas da noite aqui. Tá quase, praticamente quase todo mundo aqui na sala. Como eu tinha prometido, a gente vai liberar para vocês, tá? Um link para vocês baixarem a apresentação dessa Masterclass de hoje. E, lógico, a ideia central é trazer o máximo possível desse conteúdo, né, para que vocês possam ter, né, acesso a informações sobre avaliação, informações sobre protocolos, a informação sobre é, níveis de prescrição, programa design do que fazer durante o período de return to play. Então, a nossa ideia é exatamente começar a mostrar para vocês que isso aí é uma dinâmica, né, de conteúdo muito, muito atual agora. Tem sido muito difundido, muito comentado e também muito estruturado, né? E aí, lógico que quem faz parte do processo do Return to Play não é só o fisioterapeuta, mas sim uma equipe multidisciplinar com fisioterapeuta, nutricionista, enfim, médicos e também o preparador físico, tá? Então, quando você tem todo esse norte, né, essa informação geral do que fazer, em que fase fazer, em que estágio está o atleta, que tipo de lesão, quanto tempo nós vamos ter durante o processo de recuperação dele, o que fazer, qual carga. Então, essas coisas a gente vai tentar aprofundar muito mais durante a formação do nosso curso, né, que nós vamos ter aí um curso de 2 dias, 16 horas, que nós vamos ter em São Paulo, a primeira turma. Então, nós vamos ter aí no dia 21 e 22, inclusive, vou mandar lá no grupo para vocês, tá? É a primeira turma que nós vamos ter, vamos entregar muito conteúdo nisso. Estamos chegando com vários parceiros, né, Matheus, né, Guilherme? Parceiros que, enfim, são internacionais, que vão se juntar ao curso. A gente tem aí uma grande marca que em breve a gente vai anunciar, que vai incrementar em tecnologia para vocês terem acesso durante o curso, né? Terem acesso ao que fazer. São mais de 9 protocolos, 9 sistemas envolvidos aí para que vocês possam mensurar e monitorar o treinamento. Além disso, uma série de outros testes que a gente vai apresentar durante o curso. Então, assim, a ideia central é: vamos trazer um mega conteúdo durante 2 dias com muita atividade prática, né, Guilherme? Muita atividade, muita possibilidade ali de discussão. Vão ter outros momentos ali que a gente vai ter de conteúdo teórico também, né, prévio ao curso. Então, um convite que eu faço para vocês, em nome aí dos meninos também, do Guilherme e do Matheus, que vocês estejam presentes na primeira turma. É uma turma que vai ter ali um limite de 30 pessoas máximo que a gente vai fazer nessa turma para que a gente tenha um nível de qualidade alto. Vai acontecer ali dia 21 e 22 de junho em São Paulo, vai ser lá na Move to Health, né, lá no Morumbi, lá com a Salete, no estúdio da Salete, que também já atende bastante atletas e tem também uma mega estrutura que também vai facilitar, na verdade, também para a parte prática, né, inclusive com acesso a muitas tecnologias de mensuração e monitoramento, tá? Então, queria deixar já nosso agradecimento aí. Obrigado, Matheus. Obrigado, Guilherme, por essa aula maravilhosa. Lógico, assim, a gente poderia ficar horas e horas falando sobre esse conteúdo, que é riquíssimo, né? Mas, aos poucos, aí a gente vai introduzindo novos conteúdos. E vou liberar para vocês aí, já já, o link para vocês terem o e-book, na verdade, na apresentação dessa aula, para que vocês possam ter também mais um material. Certo? Matheus e Guilherme, considerações finais para a gente encerrar a nossa Masterclass. Beleza. Tiago, só agradecer quem ficou até o final aí, né? E a gente segue à disposição aí. Vai ser um prazer encontrar muitos de vocês no dia 21 e 22 de junho. Eu tenho certeza que vai ser o início de uma caminhada longa, mas uma caminhada gratificante. Então, muito obrigado pela confiança no nosso trabalho e da minha parte, uma boa noite a todos. Boa, boa. Da minha parte também, quero, né, dizer que foi mais um prazer enorme estar compartilhando, né, um pouquinho do nosso trabalho, e a gente espera estar conectado cada vez mais e melhor aí no nosso próximo encontro, beleza? Vamos para cima.
e tamo junto.